Agora vamos entrar na disciplina radiocomunicação, conhecido como HT, que é o rádio que você vai trabalhar. Vamos lá, radiocomunicação, vai ter teoria e prática. Vamos mostrar aqui como é o funcionamento do rádio. É muito simples, até criança brinca com esse rádio. Estações de rádio. As estações de radiocomunicação, elas podem ser classificadas em fixas, móveis e portáteis. Portáteis é essa que você vai trabalhar, porque você porta ela. Estações fixas são aquelas instaladas na dependência dos prédios, com o uso de antena apropriada. A Polícia Militar tem essa antena, a Marinha tem, algumas empresas de vigilância têm essas antenas, elas transmitem para o estado inteiro ali. Estações móveis. Estações móveis são aquelas instaladas em veículos terrestres, aéreos ou aquáticos, aquelas embarcações que têm o seu rádio próprio. Até a Polícia Militar também tinha isso em alguns carros, não sei se ainda tem ainda. E as estações portáteis, é essa que você vai trabalhar. O nome já diz, portáteis, você porta ela. São aquelas facilmente portadas por uma só pessoa, mesmo quando se encontra em operação. Aí dá um exemplo aí, o HT, que é o rádio que você vai trabalhar. Funcionamento dos rádios, comunicadores, como é que eles funcionam? Eles são dotados de microfone. Aperte para falar. Você vai ver no vídeo como é que funciona um rádio. Como é que eu faço para utilizar esse rádio. Você vai ver isso aí. Vamos se tocar agora sobre as regras a serem observadas na radiocomunicação. É muito importante que você conheça as regras que tem que ser observadas na radiocomunicação. Existe regra para o uso do rádio. Muitas pessoas são demitidos a usar o rádio de forma pessoal. Passar o rádio para outro colega, a gente vai para o jogo hoje, a gente vai para a festinha final de semana. Isso não é para uso pessoal, isso é para uso da empresa, em casos de ocorrência. Você não pode ficar usando o rádio para vontade própria. Olha o que diz aí. Fazer a transmissão tão breve quanto possível, com o máximo de abreviações, com o uso do código Q. É o que a gente vai falar agora sobre esse código. Você tem que estudar. Não existe fiscal de loja sem saber usar o rádio comunicação. Fiscal de loja, agente de portaria, vigilante, tem que saber usar o rádio. Então você também tem que aproveitar que, além da aula, você pode acessar o YouTube e puxar o uso do rádio, a forma de comunicação, os códigos. Quanto mais a gente estudamos, mais nós aprendemos. Então, quanto menos você estuda, menos você sabe. Então, faça como outras pessoas fazem. Um advogado, ele termina o curso dele numa faculdade, aí não fica só na faculdade, ele vai pegar 100 livros para ler, para abrir a mente dele. Então, você faz essa mesma coisa. Você está pegando essa aula aqui, mas você pode pegar outros canais para ampliar o seu conhecimento. Vamos lá. A fim de evitar interferência na transmissão de outrem, o operador deve escutar por algum tempo antes de iniciar uma transmissão, certificando que a frequência ou canal está livre e desocupado. Isso acontece muito. Você liga seu rádio e pega a transmissão de outro local. Isso não é muito preocupante para o fiscal, porque ele já sai da sala de segurança com o canal dele certo de comunicação, só entre vocês que são fiscais. Transmitir sempre de forma clara e pausadamente. Por que transmitir de forma clara e pausadamente? Porque o rádio ele tem um chiado natural. Então nós temos que transmitir de forma clara e pausada para que o colega que está escutando, ou os profissionais ali que são seus amigos, que entendam o que você está falando. Responder prontamente a qualquer chamado que exige resposta imediata. Então você tem que responder imediatamente qualquer chamado. Pode ser uma ocorrência e você tem que estar atento ao seu rádio. Manter efetiva disciplina na rede, não fazendo brincadeira, nem utilizando desnecessariamente para assuntos estranhos ao serviço, pois é muito importante que a rede esteja livre em caso de eventuais emergência ou solicitação de apoio por qualquer integrante de segurança. Então é fundamental, pessoal, que você não brinque com rádio. Eu trabalhei numa empresa como supervisor de segurança, uma empresa de segurança armada, e os clientes, nós trabalhávamos fazendo a segurança de um hospital privado, e a diretora desses locais, eles pediam um rádio para ficar na mesa delas.
E elas acompanhavam o que os vigilantes, os agentes de portaria passavam no rádio. Isso era acompanhado. Então, quando ela via que um estava brincando no rádio, ela identificava, porque o rádio transmite para todos, todo rádio. Então, transmitia para o dela ficava em cima da mesa dela e ela, como diretora, ela mandava demitir, não por justa causa, mas mandava demitir. Então, aquela pessoa perdia o emprego e muitas das vezes não sabia nem o que estava acontecendo, por que foi demitido, porque estava brincando com o rádio. Não brinque com o seu rádio. O rádio não é para brincar, é só para uso de trabalho. Vamos falar agora sobre o Código Quebec. O Código Quebec começa com 3 letras, sempre começando com o quê? Algumas que saem ali dessa norma do quê? Mas é porque é chamado Código Quebec. Uma combinação de três letras que começa com o quê? Então, olha bem como é que funciona. QAP. Então, quando ele fala QAP, estou atento, estou na escuta. QRV, prossiga, estou à sua disposição. Então, quando você for atender seu rádio, alguém está te chamando, você fala os 2 códigos juntos, QAP e QRV. Então, QAP, estou atento na escuta. QRV, prossiga, estou à sua disposição. Agora, quando você for acionar um colega, você coloca o QAP na frente. QAP Humberto, QAP Maria. Então, coloca o QAP na frente. Agora, quando você for atender, não. Fala os 2 códigos juntos. QAP e QRV. QAJ, refeição. Você vai fazer uma refeição, se ausentar, se no seu trabalho eles dão um intervalo para refeição, então você fala no rádio para os colegas, vou fazer um QAJ, então, ou seja, vai se ausentar para fazer uma refeição. QRA, identifique-se. Então, toda vez que alguém aciona você e pede para você fazer alguma missão e você não sabe com quem está falando, porque trabalha com 10 amigos no trabalho lá, então você diz para ele QRA. QRA significa identifique-se, operador. Então ele tem que se identificar para dizer quem é. QSL. QSL é entendido. Se passar uma informação para você e você entendeu, só responde com QSL. Quanto menos usar o rádio, melhor. É o caso da polícia. Lá o CIOP, o Centro de Operações, passa informações para uma viatura e fala uma série de coisas. O policial militar que está atendendo ali, ele entendeu a informação, ele só diz QSL, entendido. QSV, viatura. Olha, está vindo uma QSV aí da Polícia Militar. QTA, última forma, cancelar. Então você vai dar a última forma, você vai cancelar. QRE, que horas deve chegar? Um amigo seu que se atrasou, alguém passou o rádio para você, diz QRE do fulano, que hora deve chegar? Ele diz que é 10 minutos, 15 minutos ele está chegando aí. QSA, intensidade. O que é intensidade? Você pode aumentar ou diminuir a intensidade do seu rádio. Você vai ver isso na prática no rádio. QSD, está difícil de compreender. Então, quando estiver difícil de compreender a mensagem, fale QSD. QTY, a caminho. Então, você trabalha no estacionamento como fiscal de loja e o carro está a caminho à portaria. Então, QSY, a portaria, está a caminho à portaria. QSM, repita a mensagem. Você não conseguiu escutar a mensagem que foi passada e você diz QSM, repita a mensagem. QSD, está difícil de compreender, não deu para compreender nada. QTY, a caminho. QSM, repita a mensagem. QSN, você me escutou? QSO, contato. Esse contato, pessoal, não é contato telefônico. É um contato que você quer ter com um colega de trabalho dentro do local de trabalho. Como você não pode falar isso no rádio para ele, como é se ele vai para a faculdade, se ele não vai, se é pessoal, não pode falar no rádio. Então você entra em contato com ele, fala pelo nome dele lá, QAP, senhor Roberto, quero fazer um QSO. Aí pergunta, aonde? Próximo ali do caixa 1. Agora? É agora. Então aí você se encontra com ele e conversa com ele sem o uso do rádio. QRT, hora exata. Qual foi a QTR?
Qual foi a QTR que aconteceu ontem? QTR é a hora exata que aconteceu. Qual foi a QTR da ocorrência de ontem? 3 horas e 20 minutos, hora exata que aconteceu a ocorrência, QTR. QTU, horário de funcionamento do local que você trabalha. Qual é o QTU da loja que você trabalha aí? De 8 da manhã até 10 às 22 horas. QTO, banheiro. Então se você vai no banheiro, QTO. Olha, eu vou no QTO. Ah, sabe que é banheiro. QTC, mensagem ou missão. Ou seja, uma mensagem ou uma missão. Qual é o QTC de hoje? É uma mensagem ou uma missão. QTH, localização, endereço. Nós não trabalhamos com endereço. Quem trabalha com endereço é a Polícia Militar. Nós trabalhamos com localização. Qual é o QTH? Então, corredor 3, corredor 4, localização. A ocorrência no estacionamento, no A1. Então, nós trabalhamos com localização. QTH para nós é localização. QTJ, velocidade. Velocidade ela é aproximada. Não existe velocidade, não tem como eu saber a velocidade de um carro. Então, a gente aproxima. O carro passou entre 50 e 55 horas por quilômetro. Além disso aí, pessoal, é fundamental que a gente entenda o QRR, pedido de socorro. Se você está pedindo socorro por algum motivo, o colega que foi baleado, QRR. QRU, novidade ou problema. O QRU pode ser uma novidade ou um problema. Qual foi o QRU de ontem? Uma ocorrência de ontem. QRU é novidade ou problema. QSJ, QSJ é dinheiro. Quando é que vai sair o QSJ? É amanhã? Vai sair hoje? QSJ é dinheiro, pagamento, valor. QAR, desligar, abandonar a escuta. Se você está com algum motivo ali que você não pode falar com o colega naquele momento, fala para ele. QAR, desligar, abandonar a escuta. QRB, qual a sua distância que você está do colega? QRD, deslocamento. Então o carro está em QRD, em direção à portaria, em deslocamento. QRG, qual a frequência do seu rádio? Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, qual é a frequência que o seu rádio está? QRH, frequência de outra estação, ou seja, está entrando uma frequência de uma outra estação. QRK, como está recebendo essa mensagem? QRL, ocupado. Então se você está ocupado naquele momento, atendendo um cliente, alguém está passando o rádio para você, fala para ele QRL, logo em seguida você retorna. QRM, interferência de outra estação. QRO é aumentar a intensidade dos sinais. Então, quando você fala QRO, aumente a intensidade dos seus sinais, está muito baixo o seu rádio. QRP, então finais, diminuir a potência, vocês diminuem. QRQ, fale mais rápido. QRS, fale mais devagar. QRZ, quem está chamando. QSP, conte auxílio, isso não é interessante. QST, comunicado de interesse geral. Vai ter uma QST hoje, comunicado de interesse geral para todo mundo. QTW, situação de perigo, estragos provocados. Então, ou seja, teve ferido no local, QTW, qual é a situação desses feridos? QTZ, continue a busca, procurar o desabamento que teve no local. Ele diz QTZ é continuar a busca, procurar. QO, deve efetuar a busca? Você está fazendo uma pergunta se você deve efetuar aquela busca. QUS, encontrei sobrevivente. QUF, perigo, então está em perigo. QUF. QUM, cessou o perigo. Então se cessou o perigo, QUM. QUD é urgente. QUD, urgente. TKS, obrigado, ou para mulher, obrigada. Então, se você vai pedir obrigado para alguém, falar obrigado para alguém ou obrigada, use o TKS. QTI, destino, para onde é que está indo? QTI. NIL, nada ou nenhum. NIL significa sem alteração.
Olha, como é que está o trabalho aí? Nil, sem alteração. Mike significa homem. Fox significa mulher. Duas Fox, com atitude suspeita, tal. Então, homem. Mike, Fox, mulher. QAM, condição do tempo. Como é que tá? Tempo muito chuvoso, com muito vento. QRN, interferência da natureza. QRT, encerrar a transmissão. Vai encerrar a transmissão, QRT. QRX, aguarde. QSY, mudar de frequência. QRF, retorne imediatamente. Na sequência, vamos depois começar a parte 2, que é o alfabeto fonético.